Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. É com muita alegria que estamos novamente juntos no Grupo Espírita Fabiano de Cristo, separados fisicamente, mas unidos pelo coração. Nesse momento de tantas dificuldades, mas com muita esperança, com muita fé de que logo poderemos estar juntos novamente. Então a conversa de hoje vai ser sobre a renovação com Jesus. Simão Pedro conversava alegremente com Jesus e falava das curas que ele havia feito durante o dia. Ele estava tão feliz, tão entusiasmado, e ele estava dizendo da moça que era cega de nascença e que voltou a enxergar. Do jovem paralítico também de nascença e que voltou a andar. Do homem leproso que tinha tanta dor, que vivia tão isolado, que ficou livre das lepras. E estava naquela felicidade, naquela alegria, quando ele percebeu que Jesus estava quieto, pensativo. E Simão perguntou: mas Senhor, o Senhor não está feliz? E Jesus lhe respondeu: você sabe aonde estão agora e o que estão fazendo? A menina que foi curada, que voltou a enxergar, o jovem paralítico que voltou a andar, e o homem que era leproso e que se curou? Simão Pedro disse que não. Aí Jesus colocou: a menina que voltou a enxergar, ela está planejando se vingar das pessoas que humilharam. O jovem paralítico está jogando e bebendo junto com os amigos. E o homem que era leproso está numa casa de prostituição se consumindo. Simão Pedro, o Filho de Deus, veio para salvar espíritos, para salvar almas, não para curar os corpos. O corpo é passageiro, o espírito é eterno. E vamos então falar de 3 passagens de cura que Jesus fez e que está nos evangelhos. O cego de Jericó. Então Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó e uma grande multidão o seguia. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E a hora que ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele começou a clamar bem alto e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que estavam ali perto dele repreenderam: fica quieto, que é isso, cala a boca. E ele mais ainda gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, passando ali por perto de onde ele estava, disse: chama ele, que eu quero conversar com ele. Chama o cego. E os discípulos foram até lá e falaram: venha, ele quer conversar com você. Então ele levantou, ele jogou fora a capa que ele tinha e foi falar com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que eu te faça? Bartimeu disse: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu, logo que viu que começou a enxergar, ele seguiu Jesus por todos os caminhos, foi seguindo Jesus. Então essa passagem está em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. Bartimeu era cego e Jesus lhe disse: a tua fé te curou.
Bartimeu, naquele momento, ele pegou a capa de proteção que ele tinha e jogou fora. E foi confiante falar com Jesus. A tua fé te curou. E numa outra passagem, os escribas e os fariseus conduziram a ele uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. E colocaram de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando Jesus, a fim de ter com que acusar. Jesus, abaixando-se, começou a escrever com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E voltou a escrever novamente com o dedo na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro. Os mais velhos foram primeiro. Então, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te acusou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não peques mais. João, capítulo 7, versículos de 3 a 11. Ide e não peques mais. E essa outra passagem. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o curasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Ele, levantando os olhos, disse: Vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois Jesus tornou a impor-lhe as mãos nos olhos e lhe ordenou firmemente que ficasse restabelecido e que ele já via ao longe, já via nitidamente. E mandando para sua casa, disse: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Jesus levou o homem para fora da aldeia, para poder curá-lo. Ele curou o cego, mas disse que para ele voltar para casa, que não era para segui-lo, mas era para voltar para casa, mas não entrar na aldeia. Mas como é que ele vai voltar para casa e não entrar na aldeia, se a casa dele ficava na aldeia? A casa dele ficava na aldeia de Betsaida. Então, Jesus estava falando de que aldeia é essa? Não é aldeia de casas. Então, nós precisamos compreender que a letra mata e o espírito vivifica. Jesus aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para nos dar um ensinamento, para nos dar uma lição. Então nós precisamos compreender de que aldeia Jesus estava falando. Porque Jesus falava não só para aquelas pessoas, ele falava para toda a eternidade. Os seus ensinamentos são ensinamentos para toda a vida. São ensinamentos para a eternidade toda. Então, que aldeia que Jesus estava falando? Não era aldeia física. A aldeia que Jesus falava era a aldeia espiritual, construída pelos pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes que cada espírito possui.
Então a aldeia é a aldeia espiritual. É aquela em que nós vivemos, que nós construímos pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos enganos, pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças. É essa aldeia que nós temos e que é espiritual, que é nossa, que é individual. Cada um tem a sua. Então podemos chamar de aura, de campo magnético, campo energético, seja como for. Então nós somos, cada um cada um de nós tem a sua atmosfera espiritual. E então esta é a aldeia de nossa. Essa é a nossa Betsaida, que é construída através das diversas encarnações, dos diversos sentimentos. E essa atmosfera espiritual, psíquica, que nós temos, ela é constituída pela média dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então nós temos momentos em que nós estamos felizes, que nós estamos tranquilos, que nós estamos esperançosos. Quando nós estamos em oração, nós estamos tranquilos, nós estamos leves. Quando nós lemos um livro muito bom, quando nós estamos tomando conhecimento de coisas boas, quando nós estamos ouvindo uma boa música que nos enleva, que nos deixa tranquilos, quando observamos, quando admiramos a natureza, quando nós olhamos e nos encantamos com uma criança, quando olhamos para um rio, para alguma coisa e nos sentimos emocionados ao ver uma flor, ao ouvir o canto do pássaro, isso faz a nossa atmosfera espiritual, a nossa aldeia estar tranquila, estar leve, é como se fosse a primavera, né? Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, nós temos medo, nós temos raiva, nós nos sentimos nervosos, agitados, nós temos inveja, temos ciúme, nós ficamos muito irritados, nós temos vontade de ir lá e arrebentar e de destruir. Vem a insegurança, vem a tristeza, vem o medo, vem a decepção. E principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, as dificuldades são imensas. E nós, muitas vezes, a maioria das vezes, nós nos deixamos levar pelo número de mortos, pelo medo de ser contaminado, pelas dificuldades que estão passando, pela insegurança que está reinando. E isso faz com que a nossa atmosfera, a nossa aldeia, fique como que carregada como uma tempestade. Fica como aquele raio, aquelas coisas ruins, aquela atmosfera pesada, angustiante. Então, a nossa aldeia é a média de todos esses sentimentos que nós vivemos. E como nós somos ainda como um eletroencefalograma, né, que então, tem hora que ele está lá em cima, depois ele vai e nós estamos assim, olha, oscilando muito. Então a nossa atmosfera espiritual, a nossa aldeia, ela não é lá assim muito tranquila, né? Então os pensamentos de raiva, de inveja, de impaciência, de irritação, de mágoa, vão fazendo com que a gente se sinta cada vez mais infeliz, mais se fechando nessa aldeia. A gente se fecha na nossa aldeia espiritual e nós ficamos como que isolados ali. Então, quando nós começamos a viver, a ver coisas boas, a sentir esperança, a sentir fé, a ter esperança, a ter confiança, a procurar estar alegre, isto vai nos ajudando a iluminar a nossa aldeia espiritual.
Então, para nós, se nós quisermos manter a nossa aldeia mais tranquila, nós precisamos modificar os nossos pensamentos. E quando Jesus entrou na aldeia, ele entrou lá e que curou Bartimeu, o sentimento de Bartimeu e também do cego lá de Betsaida, qual que era a aldeia deles? Como é que era essa aldeia? Era de medo, de insegurança, de humilhação, de tristeza, de fracasso, porque eles viviam de esmola, eles não podiam trabalhar. E Jesus, o que ele faz? Ele retira o cego lá de Betsaida, tira ele da aldeia. Então ele tira o cego da aldeia para poder curar. E consegue transformar naquele momento a vivência desse espírito, desse cego, transforma. E o que significa renovação? Renovação com Jesus. O que é renovar? Renovar é melhorar, é tornar novo, é recomeçar, é repetir, é renovar sentimentos, é modificar os sentimentos. Então Jesus diz a Simão Pedro que ele veio salvar as almas e não os corpos, porque os corpos são perecíveis. Nós temos um tempo, esse corpo que nós estamos aqui, ele tem um tempo determinado. É uma experiência que nós vamos viver para conseguir superar e vencer os obstáculos, as dificuldades, para que possamos aprender, para que possamos nos melhorar. E Jesus tira cada um da aldeia, da sua aldeia, para que a gente consiga melhorar os nossos sentimentos, melhorar as nossas vibrações, melhorar e recomeçar a nossa caminhada de maneira diferente. Então ele entra e nos tira da nossa aldeia para que nós possamos refazer de novo. E quando Jesus diz a tua fé te curou, a tua fé, o teu esforço, a tua vontade de sair da tua aldeia, de procurar alguma coisa nova, essa energia de ir em busca de melhora, é que foi o esforço, e que ele disse, a tua fé te curou. Então o esforço que Bartimeu fez, ele escutou Jesus e jogou a sua capa fora. A sua capa, que era uma capa de proteção. Então, se ele jogou fora, a primeira pessoa ali já pegou e ele ficou sem a capa. E ele foi confiante que Jesus ia lhe curar. E Jesus pergunta, o que quer que eu te faça? E Bartimeu diz, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus diz, a tua fé te curou. E vai pelo caminho. E a mulher que foi pega em adultério, ele diz, vá e não peques mais. Jesus, ele entra na aldeia da mulher e de todos aqueles homens que estavam lá junto deles, quando diz, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra. Faz com que todos voltem para dentro de si. Jesus, ele conhecia cada um daqueles espíritos, daquelas pessoas que estavam ali perfeitamente. E o que ele estava escrevendo na areia, na terra? Provavelmente devia ser as dificuldades, os enganos de cada um deles. E como ele fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, faz com que eles se voltem para dentro de si mesmo e comecem a examinar a sua aldeia espiritual. E vão, cada um,
saindo, começando pelos mais velhos. E ele diz para a mulher: cadê aqueles que estavam te acusando? Não tinha. Também eu não vou te acusar. Vá e no futuro não peques mais. Vá e renove as tuas atitudes, renove os teus pensamentos, renove a tua vida. Faça diferente. Então é assim que Jesus, ele entra na aldeia de cada um de nós. Ele entra na nossa aldeia individual, na nossa aldeia espiritual e vai nos modificando, vai trazendo para nós, vai fazendo com que a gente saia dessa aldeia e comece a fazer diferente, comece a renovar as atitudes, comece a pensar de maneira diferente, comece a lidar com as pessoas e lidar com a gente mesmo, tentando encontrar os tesouros que existem em nosso coração, que é a herança do nosso Pai. Porque todos nós temos como herança, como genética divina, ser feliz. E é o que Jesus vem nos colocando. Ele entra em todas as aldeias individuais de todas as criaturas aqui da Terra. Ele fala aos nossos corações. E ele nos diz sempre, desde sempre, ele está nos falando. Ele aproveita as oportunidades como ele aproveitou enquanto ele estava aqui encarnado, para auxiliar, para mostrar um ensinamento, para mostrar alguma coisa nova, para mostrar um ensinamento, aproveitando todas as oportunidades para nos dar uma lição. E da mesma maneira, ele continua ainda entrando nas nossas aldeias. Porque ele entra na nossa aldeia, ele nos tira da aldeia e nos renova. Vamos, continue. Mas nós ainda, com as nossas dificuldades, com os nossos enganos, com os nossos medos, acabamos construindo novamente a nossa aldeia. E ele volta, entra e retira, e vamos assim. E ele aproveita sempre. Então, quantas vezes nós já não ouvimos o momento que chega para nós aquilo exatamente que nós estávamos precisando, aquilo que nós estávamos necessitando para renovar a nossa aldeia, para sair da nossa aldeia. Tem uma querida amiga que me falou que ela estava com um problema muito grave, ela estava com um problema muito sério. Ela estava se sentindo assim muito infeliz, com muitas dificuldades, e não estava conseguindo resolver os problemas que estavam no momento. E ela pediu a Deus, falou: meu Deus, me ajude a encontrar solução, a encontrar a resposta para essas dúvidas. E ela fez a oração e continuou o seu trabalho, vindo para lá, para cá. E de repente ela foi limpar uma estante, tirou os livros para poder limpar e achou um pedacinho de papel. Era uma mensagem que dizia que o socorro virá, que por motivos que a gente não conhece, Deus continua agindo. E ela leu aquela mensagem, uma mensagem de Emmanuel. Ela ficou tão assim que ela se renovou, ela ficou com esperança e guardou a mensagem para que cada momento que ela tivesse com dificuldades ela lesse. Então, Jesus aproveitou aquele momento, aquela mensagem que estava ali, e fez com que ela fosse limpar e que encontrasse, para que ele, através dessa mensagem, olhasse para dentro de si mesmo. Divaldo conta que ele estava num país, que eu já não me lembro qual país, que ele foi fazer uma palestra, foi lá fazer com os amigos, e ele estava indo tomar café num restaurante do hotel, e Joana de Ângeles aparece para ele e diz: abrace o garçom. Ele falou: Jesus, como é que eu vou abraçar
o garçom. Vão achar que eu sou louco. E ela abraça o garçom. Ele falou, meu Deus. E aí ela abraça o garçom. Ele falou, sim. Foi lá. E falou para ele, bom dia, bom dia. Olha, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês colocam o café quente, mas o leite gelado. E eu gosto de leite quente. O senhor poderia, por favor, colocar o leite quente para que eu misturasse e o leite ficasse bom? Ele falou, pois não, senhor. Aí Divaldo aproveitou, olha, muito obrigado, você é muito gentil, e deu um abraço no garçom. O pessoal ficou tudo olhando, e aí ele voltou para a mesa, e aí o pessoal falou, o que é isso? Ele falou, não sei, é coisa da Joana de Ângeles, não me pergunte. E aí ele começa a contar, desenrolar a história, e conclusão, aquele garçom era negro, e ele estava com câncer de próstata. Ele estava ali, ele não era efetivo no restaurante, ele estava ali trabalhando fazia pouco tempo. O dinheiro que ele tinha não dava para ele fazer o tratamento de maneira nenhuma, e ele estava pensando em terminar aquele dia e se matar, para não dar trabalho para a sua família, que ele tinha a esposa e os filhos. E quando o Divaldo abraça ele recebe uma energia tão grande que ele se renova. E ele conta para o Divaldo, né, o que estava acontecendo, e Divaldo pede para aquelas pessoas que estavam junto dele, e eles dão um cheque para ele fazer o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, dá o dinheiro suficiente para ele fazer todo o tratamento. E Divaldo dá um livro para ele, o Livro dos Espíritos, para que ele comece a tomar conhecimento. Então, conclusão, esse garçom, ele fez o tratamento, ele se curou, e lá ele começou a abrir o primeiro núcleo de estudo de espiritismo. Ele se tornou espírita e começou a se comunicar com o Divaldo. Então, naquele momento, através daquele abraço, o Divaldo foi um instrumento de Deus, de Jesus, para que, ao saísse, tirasse aquele garçom da aldeia. Nós não temos ainda condições de ter uma Joana de Ângeles que fale, olha, né? Mas nós podemos fazer alguma coisa por nós, servindo de instrumento para que Jesus nos tire da aldeia e que, através dessa nossa atitude, outras pessoas também Jesus possa tirar da aldeia. Nós não podemos estar juntos, nós não podemos abraçar, nós não podemos estar aglomerados, nós não podemos estar juntos, nos confraternizando, nos apoiando no momento de morte física. Mas nós podemos, através da internet, enviar mensagens boas. Não enviar mensagens no Zap ou no Facebook, não enviar mensagens que sejam deprimentes, que sejam tristes, que sejam de pessimismo. Enviar as mensagens que são de paz, de luz, de esperança, de fé, de otimismo, de confiança. Isso nós vamos poder fazer e começarmos a ouvir música que nos fale ao coração. Tem uma música que fala que Jesus sonda-me. Ele realmente, Jesus, ele nos sonda, é como ele vê por dentro de nós o que nós estamos precisando e nos traz exatamente aquilo que precisamos. Então Jesus está nos convidando a cada instante para que nós possamos sair da nossa Betsaida, transformar a Betsaida, a nossa aldeia, colocar luz, colocar paz, colocar amor, colocar harmonia. E é através dele, dos teus ensinamentos, é através da nossa alegria, é através da nossa transformação,
É através da renovação dos nossos pensamentos, através da renovação dos nossos sentimentos, é através da renovação das nossas atitudes, tendo sempre como exemplo o nosso Mestre, como guia, Jesus, que ele disse que ninguém ia ao Pai senão através dele. Então, que nós possamos deixar Jesus entrar nos nossos corações e que nós possamos também ser instrumento de sua vontade, para levar a paz, a harmonia para as pessoas, a começando por nós, e que possamos servir de ajuda para que Jesus leve a palavra às pessoas que necessitam. E que nós possamos nos fortalecer cada dia mais, tendo esperança, tendo fé, tendo confiança, tendo a certeza de que a vida é muito boa e que nós estamos aqui vivendo essa experiência com muito otimismo, com muita alegria, com muita dor, sim, com muito sofrimento, mas que possamos encarar esse momento como uma oportunidade ímpar nas nossas vidas para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades, iluminar a nossa aldeia interior. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que tenhamos sempre em mente que somos filhos de Deus e que Jesus está sempre junto de cada um de nós, nos protegendo e nos amparando. Uma boa semana a todos, com muita paz, com muita harmonia, e que venha mais um mês de julho, com paz, com confiança, com esperança, com muito amor no coração. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.